Bom dia, pessoal, eu me chamo João André. Essa semana eu estava lendo um artigo da Startse e eles categorizavam as empresas conforme as atitudes delas que se assemelhavam às de dois animais, o urso e o leão. O urso eram aquelas empresas que tinham ciclos financeiros muito grandes, então elas, quando operavam, tinham uma grande receita e aí elas hibernavam durante muito tempo, gastando aquela gordura, e depois de 6 meses elas acordavam e aí elas tinham uma outra nova receita, iam novamente à caça, depois podiam hibernar por mais 6 meses e durante essa hibernação elas iriam consumindo o caixa. E já os leões precisavam comer todo dia, então todo dia ela tinha que ir à caça, todo dia ela tinha que realizar as vendas. E isso me fez refletir que realmente esses dois tipos de empresa têm duas realidades completamente diferentes. E consequentemente, as empresas urso, que têm grandes ciclos financeiros, possuem normalmente grandes capitais de giro, possuem grandes necessidades de capital de giro. E aí, por exemplo, construtoras. As construtoras precisam construir, passar um longo período gastando, investindo, fazendo projeto, construindo, e depois de um longo período é que ela vai vender, quando aquele imóvel está praticamente concluído, é que ela vai vender e vai ter algum tipo de receita. Vai ter uma grande receita que vai compensar todo esse tempo e esse dinheiro investido. Só que aí vem o primeiro ponto. Essas empresas precisam ter boas capacidades de fazer projeções financeiras. Elas precisam ter muito claro qual é a necessidade de capital durante todo esse período que elas vão ficar hibernando, gastando a gordura, que elas vão ficar sem ter receita nenhuma, sem se alimentar. E aí, se ela notar que o caixa da empresa hoje é inferior à necessidade de capital para concluir esse período, para passar durante todo esse período, ela precisa se antecipar e ela precisa começar a recorrer a financiamentos. É importante que ela faça essas projeções justamente para que ela tenha essa antecedência. Nada pior do que ela ser pega desprevenida, sem caixa, com a necessidade de capital de giro e tendo que recorrer a um banco sem ter tempo para negociar. Então ela vai se submeter a qualquer taxa, a taxas abusivas que os bancos vão colocar, e talvez esses juros que ela vai pagar, essas taxas que ela vai pagar, serão grandes vilões aí, vão consumir toda a margem de lucro dela, e se ela não tiver cuidado, em alguns casos, esses financiamentos de capitais de giro são os grandes vilões aí, os grandes causadores das falências das empresas. Então, essas projeções precisam ser feitas para que você tenha tempo e consiga se anteceder. Precisa começar a negociar com os agentes, com as pessoas que podem financiar a sua empresa com antecedência. Esse financiamento do capital de giro ele pode ser próprio ou de terceiros. E aí vai ser o custo de capital que vai ser o grande fator decisivo. Se o custo de capital de terceiros for menor do que o custo de capital próprio, vale a pena você realmente pegar um empréstimo para financiar o seu capital de giro. Se o custo de capital próprio for inferior ao custo de capital de terceiros, aí vale a pena você realmente colocar dinheiro próprio na empresa. Se você tiver sócios, você já deve ter estipular uma taxa de retorno para que a empresa lhe ressarça esse valor investido. E essa antecedência na negociação, em visualizar qual é o valor que vai ser necessário ser tomado e financiado pela empresa, essa antecedência é justamente o que vai possibilitar reduzir o custo desse capital. Como eu já disse, se você tiver que tomar essa decisão, tiver que partir para essa negociação com o banco sem ter fôlego, sem ter prazo, com certeza você vai sair em desvantagem e com certeza o banco vai conseguir colocar taxas mais altas. Se você tiver, como a gente já viu,
nos grandes ciclos, normalmente a gente vai ter grandes montantes de capital investido. Então, se você tiver um capital de giro sobrando, mas você não quer fazer por algum motivo uma distribuição de lucro, ou seja, a sua empresa tem muito caixa, tem caixa sobrando, tem mais caixa do que ela necessita para girar toda a operação durante todo esse período de consumo de gordura aí. Então, esse capital de giro precisa estar investido. Ele não pode estar na poupança ou na conta corrente da empresa. Conta corrente não rende nada. Então, você precisa investir esse capital de giro, mas precisa tomar cuidado com duas variáveis. A variável da segurança, você não pode colocar esse investimento em uma aplicação, em um ativo que tenha risco de desvalorização, que seja volátil, precisa ter uma segurança muito alta, e você não pode colocar em um ativo que não tenha liquidez. Então, você vai procurar ativos com alta segurança e alta liquidez, que tem essas duas características. A liquidez é porque você vai precisar esse capital, como o nome já diz, é capital de giro, é o capital para manter a operação da sua empresa. Então, ele constantemente vai estar, você vai estar precisando retirar valores desse investimento para custear as suas despesas. Então, você precisa ter liquidez diária. E existem muitos investimentos que possuem essas duas características, tanto da alta liquidez como da alta segurança, baixo risco. Vou dar o exemplo de dois aqui. CDBs, que são depósitos, são empréstimos para bancos. E aí, por mais que o banco que você está emprestando o seu dinheiro venha a quebrar, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, cobre até R$250 mil do montante. Então, se eu tenho 100 mil de capital de giro investido em um CDB no banco X e o banco X venha a quebrar, eu recebo os meus 100 mil reais através do Fundo Garantidor de Crédito. E o outro investimento, que também tem alta liquidez e alta segurança, é o Tesouro Direto, que é você emprestar o seu capital para o governo, para a União, e ele vai lhe remunerar. Só que tem que ser o Tesouro Direto, Tesouro Selic. Existem 3 tipos de Tesouro Direto, que é um Tesouro Direto atrelado ao IPCA mais uma taxa estipulada. Esse existe uma certa volatilidade. Existe o Tesouro Direto pré-fixado. Nesse caso, você pode estar sujeito a variações da inflação e a sua pré-fixação aí do valor pode ficar abaixo da inflação. Então, você tem um relativo risco e também tem uma certa volatilidade. E você tem um Tesouro Selic, que vai variar de acordo com a Selic. Então, esse aí vai acompanhar a taxa de juros básica do mercado, que vai te dar segurança e vai te dar liquidez. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Seja a sua empresa uma empresa urso com alta necessidade de capital de giro, com grandes ciclos financeiros, ou uma empresa leão que tem que vender todo dia, que tem que se alimentar todo dia. O importante é que você tenha bem claro a necessidade de capital de giro da sua empresa e que tome as providências para financiar ele se for necessário. E se você tiver muito caixa e não tem necessidade de se capitalizar, de procurar um financiamento, que esse seu caixa esteja investido, não esteja na sua conta corrente, porque o dinheiro parado é dinheiro perdido. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.